Você que é empreendedor ou pequeno empresário, né, com certeza já deve ter ouvido falar aí no programa Desenrola Pequenos Negócios, que é do governo federal. Pois bem, você sabia que até dia 2 de julho, né, o volume financeiro renegociado aí ultrapassou a casa dos 2 bilhões de reais? Pois é, ao todo 69.635 contratos foram renegociados, beneficiando aí 42.216 clientes em todos os cantos do Brasil. Esse balanço foi divulgado nesta semana pelo Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas. A pergunta que fica é: o que esse pequeno empresário deve fazer após quitar a dívida? E mesmo assim que ele quer continuar com o negócio, em que ele deve fazer? Como não se enrolar financeiramente após quitar essa dívida? E ainda, como continuar a ter acesso ao crédito para que o sonho de empreender não vá pelo ralo, hein? É sobre isso que vamos conversar com um especialista no assunto. Rafael Caribé, formado em ciência da computação e há 8 anos está à frente de uma empresa de contabilidade online. Rafael fala com a gente pela internet, ele está em Salvador, lá na Bahia. Muito obrigada por estar com a gente no Fala Minas agora, viu, Rafael? Boa tarde, Lúcia. É um prazer meu estar aqui. É sempre bom ajudar os pequenos empresários a direcionar melhor o seu negócio, porque a gente sabe que muitos negócios no Brasil quebram. São mais de 3 milhões de negócios que nascem, mas são 3 milhões que quebram. Então, esse programa é muito importante. Com certeza. Eu acredito que para as pessoas, esses pequenos empresários aí, que conseguiram quitar essas dívidas, é um alívio, sim, mas é preciso, eu acredito que uma gestão e um controle financeiro para não voltar de novo para essa questão de entrar no cheque especial e contrair mais uma dívida. Como que fazer agora, Como que esse empresário, esse pequeno empreendedor, ele pode fazer a partir dessa quitação dessa dívida? Perfeito. A primeira coisa que eu queria citar é que custo é que nem unha, tá? A gente tem que cortar sempre. Não adianta ter uma empresa se ela tem um custo maior do que o que ela gera de receita para a empresa. Então, o primeiro dever de casa que o empresário tem que fazer é colocar as finanças da empresa na ponta do lápis, definir exatamente quanto é que ela precisa de verdade para que aquele negócio funcione e preste um serviço de qualidade para o cliente dele, porque também se você prestar um serviço que não tenha qualidade, ele vai perder clientes e aí o negócio vai para o buraco de qualquer jeito. Tá? Então, definir esse cenário para que ele consiga honrar as dívidas dele, para que ele consiga entregar o serviço e cortar todo o resto. Então, a dica primeira é corte tudo que é supérfluo. Se você está devendo, corte tudo que não é necessário. Corte tudo mesmo. Não deixe nenhuma pontinha sem aparar. Tá? Uma vez que você consegue se livrar de uma dívida, você consegue ter acesso a crédito. Então, as instituições de crédito, elas olham para a gente de uma forma muito simples. Olha, qual é a capacidade dessa pessoa de pagar suas dívidas? Tá? Então, o pequeno empresário, geralmente, ele não tem um bem, um imóvel, um carro ou alguma coisa assim que ele possa dar como garantia para um empréstimo. Por isso que a taxa de juros sobe muito. Mas quando você tem uma saúde financeira e você tem um passado limpo, ou você consegue limpar o seu presente, você consegue acesso a programas de crédito com a taxa de juros menor. Então, isso também é importante para que o negócio tenha capital de giro e consiga entregar o que precisa entregar para o cliente. E aí, quando a gente fala desse programa aí, Desenrola Pequenos Negócios, do governo federal, qual que é a importância, você que está aí, trabalhando todos os dias, com contabilidade, ajudando, a gerir essas empresas, a manter esses números das empresas, de forma saudável? Qual que é a importância desse programa, então, principalmente para esses pequenos empreendedores aí que às vezes entram nesse mundo dos negócios justamente para tentar, uma vida melhor? Lúcia, eu vou começar tratando um caso de uma pessoa que quer fechar o seu negócio. Tá? Poxa, não deu certo, eu não tenho mais interesse em manter meu negócio aberto. O que é que acontece quando você fecha uma empresa com dívida? Essa dívida vai para a pessoa física. Tá? Então, é extremamente importante, e a gente faz esse trabalho aqui de conscientização e de tentativa de resolução, que o empresário, antes de fechar a empresa dele, ele consiga renegociar essa dívida, ele consiga quitar esse problema, para que não vive um problema para ele. Tá? Que seja um problema da empresa, que a gente consiga resolver no âmbito da empresa.
tá? Então, eu vou fechar meu negócio, é importante participar agora de um programa como esse, para que você desenrole seu negócio e não se enrole você, né? Eu, Rafael, você, a Lúcia, ou o empresário. Ponto 1. Ponto 2. Eu vou manter o meu negócio funcionando, tá? Primeira coisa, sua empresa com dívida, primeiro que vai tirar seu sono, né? Então, assim, você já resolvendo esse problema da dívida, principalmente com o governo, que é a principal causa de dívidas dentro de uma empresa hoje, porque se você pensar bem no escopo de uma empresa, de uma pequena empresa, você vai pegar que ela vai pagar 6, 7, 10, 15, 30% até de imposto para que o negócio dela funcione. Então, é importante que ela tenha essa coisa bem equalizada. E, além disso, a gente está falando de acesso a crédito, de participação de programas especiais, uma coisa super importante. Agora mesmo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, que foi uma catástrofe nunca antes vista, o governo ele se colocou à disposição para dar crédito e fazer outros programas, né, redução de impostos. Só que só pode participar desses programas quem está em dia com o governo. Então, imagine o problema. Você já está com a dívida, está com um problema, não participa de um programa como esse, e aí você não pode nem usufruir dos benefícios que o governo coloca à sua disposição. Tá? E quando você vai falar de empréstimo, de redução de dívida, a gente está falando de uma redução de até 90% da dívida original. Então, assim, é uma ajuda fantástica que o governo dá para que os negócios eles tenham continuidade. Tá? Então, isso associado à capacidade de organização financeira, que também um profissional pode te ajudar, a Agilize ou qualquer outro profissional de mercado pode ajudar. Isso pode significar a diferença entre uma empresa de sucesso, uma empresa que consegue crescer e ofertar serviços cada vez melhores para o seu cliente, e uma empresa que vai falir. Tá? Então, eu acho que é a diferença entre o sucesso e a falência, literalmente. Você falou há pouco, né, que o interessante é anotar tudo, é saber tudo do seu negócio, né, para que ele dê certo, para que você acabe não se enrolando aí, né, com as contas do dia a dia, as contas básicas e as outras contas também. Qual que é a importância, né, de um planejamento aí de negócios, um planejamento financeiro para quem está acompanhando a gente, está pensando, né, em empreender, já está sem dívida, já está com o nome bonitinho na praça ali e está pensando em iniciar, né, nesse mundo dos negócios? Eu diria que antes de você abrir o seu negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar num computador, que acho que hoje todo mundo tem algum nível de acesso a um computador, abrir uma planilha, e se não sabe fazer uma planilha vai ter que aprender, tá? Para facilitar a conta. Mas é simples, assim, de certa forma. Você vai falar o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que faço um serviço de encanamento ou eletricidade na casa das pessoas, tá? Então, o que é que eu preciso para prestar esse serviço? Não, eu preciso me deslocar até o local, eu preciso ter ferramenta, eu preciso chegar lá e ter material, tá? Eu preciso comprar o material, eventualmente o cliente quer que você compre o material, eu preciso executar o serviço, eventualmente pagar um ajudante ou pagar o meu sócio, alguma coisa assim. E no final do processo, tem que sobrar dinheiro para você pagar o imposto, para você pagar um contador. Se você tiver um escritório alugado, tem que sobrar dinheiro para você pagar esse escritório. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora que você está montando um negócio. Tá? Isso serve para qualquer um, desde um negócio, como eu citei, um negócio mais simples, até uma empresa, né, como, por exemplo, um mercado. Tá? Então, o mercado precisa saber, um mercadinho de bairro, ele precisa saber quanto é que ele vai comprar de estoque. Ele tem dinheiro para comprar um estoque inicial, para ofertar o produto para o cliente. Ele vai variar esse estoque, então ele vai comprar 10 tipos diferentes de extrato de tomate, ou ele vai comprar 2, tá? Depende da região que ele está atendendo, mas ele precisa ter capacidade de pagar isso, tá? Então ele tem que avaliar isso e falar, cara, eu tenho dinheiro suficiente para executar isso, ok. Não tenho, alerta vermelho, tá? Porque se você precisar entrar no jogo de pedir um empréstimo para que esse negócio ele comece a funcionar, você precisa começar a repensar ele. Pode ser que seja necessário? Pode, mas lembre-se que você vai pagar juros, tá? Então, colocar todos os gastos na ponta do lápis, energia, tudo que a gente ignora é essencial para que o negócio tenha sucesso. Eu acredito que também colocar um caixa extra ali para alguma emergência, né, também é muito importante, né, Rafael? Perfeito. Tem uma outra frase, né, que diz o seguinte, dor de barriga não dá uma vez só não, tá? Então, assim, é super importante que você esteja preparado para os momentos difíceis, porque eles vão chegar. Não é
Não é se eles vão chegar, eles vão chegar. Na minha empresa já aconteceu isso. E se a gente não tivesse uma reserva financeira, que também é construída serviço a serviço, então, prestei um serviço de R$ 1.000, vou separar 100 para uma reserva futura. Tá? Então, assim, se eu não fizer isso, pode ter certeza que você vai ter dificuldade. Essa reserva ela é super importante, inclusive para você não precisar pegar empréstimo. Ou para, se você tiver necessidade de pegar um empréstimo, que seja um volume menor. Então, reserva financeira é bom para tudo, né? Até para gente mesmo. Né? Um carro quebra, tá? Ou um dia estoura um encanamento dentro de sua casa. Tá? Então, essas coisas, infelizmente, acontecem e a gente tem que estar preparado. No negócio não é diferente. E aí, tudo bem, eu acabei contraindo uma dívida aí, né, com a minha empresa. Qual que é o primeiro passo para eu conseguir sair, né, dessa dívida e conseguir driblar essa crise financeira dentro de uma pequena empresa? Vamos lá, tem algumas dicas muito práticas em relação a isso, tá? Primeira coisa, você vai olhar qual o volume da dívida que você tem, qual é a taxa de juros que você está pagando, tá? Se for uma taxa de juros muito cara, você pode tomar duas atitudes. A primeira delas é renegociar, renegociar, renegociar. Porque nada é pior para uma pessoa que emprestou dinheiro do que não receber o seu dinheiro de volta. Você dá um calote naquela empresa, naquela pessoa. Segundo ponto, às vezes é melhor você contrair uma outra dívida para cobrir a anterior. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dívida com a taxa de juros de 8%. Você pode contrair uma outra dívida que tem uma taxa de juros de 4% e conseguir cobrir a dívida anterior, tá pagando menos juros, tá? Ou você conseguir uma taxa de parcelamento maior, tá? Avaliar dentro da sua condição de pagamento se você tem bens para dar de garantia. Isso vai garantir que você consiga taxa de juros menor, tá? E isso vale tanto para um bem físico ou para um recebível de longo prazo. Por exemplo, você vende na maquininha de cartão de crédito e parcela em 10 vezes. Tá? Ótimo, o seu cliente ele pagou, mas você acabou de criar um problema financeiro para você, porque você vai receber pingadinho de 10 vezes. Então, será que vale a pena antecipar, mesmo pagando um valor maior, ou dar esse recebível de longo prazo como garantia? Então, isso são dicas muito práticas. E talvez a mais importante, quando for contrair uma dívida, nunca aceite a primeira oferta, mas nunca mesmo. Por mais desesperado que você esteja, tem que fazer a cara de tranquilidade. Olha, não, tô precisando desse dinheiro não, se não vier, não tem problema. Vai para outro, negocia, negocia, negocia. Nessa hora, você tem que saber negociar. Tá? Então, a dica é essa. Veja várias pessoas, veja qual é a taxa que estão lhe oferecendo, troque dívidas que tem uma taxa de juros maior por outra menor, avalie isso tudo. E mais importante, coloque isso na ponta do lápis para que você não deixe de honrar a sua dívida. À medida que você vai deixando de honrar seus empréstimos, sua avaliação vai piorando, 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 e só os piores personagens do mercado vão conseguir lhe emprestar dinheiro, as piores financeiras, tá? Então você vai perdendo essa capacidade e esse crédito. E negocie tudo, renegocie todas as dívidas. Aproveite eu sigo uma dica, né, simples, não tem empresa nenhuma, mas eu falo das contas lá da minha casa mesmo, Rafael. Lá chegou alguma conta, algum boleto, vai para a porta da geladeira para a gente bater o olho e lembrar, olha, eu preciso pagar essa conta. Porque se eu guardar em algum armário, alguma gaveta, eu vou acabar esquecendo, infelizmente. Isso hoje em dia, né, o aplicativo de banco às vezes me lembra, né, ele lembra, olha, tal dia vai vencer conta tal dia vence a conta tal, né? Esse mês você tem tal conta para você pagar. Isso eu acho muito interessante. Tem muito banco que já está fazendo isso. Mas o ideal é deixar sempre à vista, né? Então, como você falou ali, tentar não deixar, né, isso transbordar é o básico que funciona, né? Tem uma conta para pagar, deixa ela visual ali para você lembrar o dia, o valor, para não se enrolar, acabar esquecendo essa, né, no caso ali da nossa moradia mesmo, acabar tendo a conta de energia cortada porque esqueceu e aí veio a outra conta, já você esqueceu de pagar também. Então é sempre bom, né, a gente manter essas dicas desde o básico, né, até ali para os empresários, pequenos empreendedores, né, Rafael? Eu acho que funciona assim também, né? Funciona e funciona muito. Assim, ó, você citou um caso que acontece demais, tá? Demais. Os empresários que a gente toma conta aqui, né, na Agilize, como empresa de contabilidade, muitas vezes esqueciam de pagar o imposto. Esqueciam mesmo. Ah, não, tá tudo bem, passa. De repente, aí você vai calcular a taxa de multa e juros, a gente está falando de uma multa de 20%, mais uma taxa de juros de 2%. Tá? Então, assim, olha o problema que uma pessoa dessa arranjou para ela.
Ela tinha um problema, agora ela tem um problema 20% maior. Isso, gente, isso pode parecer uma bobagem quando o imposto é menor, mas vira uma bola de neve, tá? Por isso que muitas empresas quebram e não sabem por quê. Por que que eu quebrei? Tá? Quebra porque você está cobrando um valor errado pelo seu produto ou serviço, que não é capaz de lhe dar dinheiro suficiente para você cumprir com as suas despesas. Então, bom, se você tem um custo de prestação de serviço de R$ 50, você não pode cobrar R$ 50 para o seu cliente final. Tá? Você tem que cobrar mais, você tem que levar em consideração imposto, tem que levar em consideração energia, tem que levar em consideração tudo. E se você esquecer de pagar, aí você vai piorando ainda mais a sua situação. Se organizar é fundamental. A gente está falando de qualquer método de organização. Pode ser na porta da geladeira, pode ser um despertador no celular, pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo que você usa para celular, tem vários hoje. Pode usar um aplicativo de uma própria contabilidade ou de um banco. Gente, assim, é muito importante se organizar para que a gente consiga inverter essa lógica no Brasil, de que nasce muita empresa, mas também morre muita empresa por falta de organização. Tá? A gente não precisa ver esse número crescer, tá? A gente tem que diminuir ele. Rafael, quero agradecer a sua colaboração, a sua participação aqui no Fala Minas. Obrigada e um abraço para o pessoal aí da Bahia e em Salvador, tá bom? Muito obrigado, Lúcio. O prazer foi meu. Aqui está um inverno muito rigoroso, na casa dos 27 graus. Espero que, que a gente possa ter tido colaborado para que as empresas durem mais e consigam progredir e prosperar no Brasil. É isso aí, gente. Quanto mais a gente puder se livrar das dívidas, melhor, viu?